Ele é Deus de já. Vamos alargar as tendas, porque Isaías 54, como foi colocado aqui profeticamente, na sequência substancial por 2 profetas, é que nós devemos realmente ampliar as tendas e prestar atenção naquilo que os céus estão liberando. Amém, queridos? Quero convidar a amada igreja para, juntamente comigo, abrir no 2º livro do profeta Samuel, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 14. Aleluia! 2º livro do profeta Samuel, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 14. Assim que você encontrar, eu convido a igreja para se colocar em pé. Nós iremos ler e, na sequência, você toma seu lugar novamente. Amém? E vamos ficar atentos ao tribunal de Deus. Segunda Samuel 15, 14. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do nosso majestoso Deus. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos. Fazemos o que, igreja? É isso mesmo? Fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que, porventura, não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. E a igreja pode se assentar, dando glória a Deus. Queridos, há uma escolha quando nós temos da parte dos céus algo que é nocivo. Davi pecou contra Deus. Davi pecou contra quem? Nós não pecamos contra os homens. Nós não falhamos com os homens, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, sendo, pois, restituídos através de Jesus. Sendo assim, Davi pecou contra Deus, quando ele comete o quê? Um pecado de adultério com uma mulher casada. Davi já era casado. Davi já tinha várias esposas, mas Davi queria a mulher de Urias, o seu melhor soldado, o seu melhor guerreiro, um dos seus valentes mais dedicados. E o que é que Davi vai fazer com Urias e com toda a sua lealdade? Depois de engravidar a Betseba, ele vai mandar Joabe matar Urias. Isso entristeceu o coração de Deus. Isso colocou a espada na casa de Davi. Davi vai perder este fruto. Davi vai perder este filho. Esse filho vai nascer e vai viver durante 7 dias. Mas esses 7 dias ele só vai chorar, ele só vai gritar, porque tamanha é a ferida de Deus sobre essa criança, que a criança não vai fazer outra coisa a não ser chorar. Betseba, com uma criança nos braços, também vai chorar. Davi
prostrado no chão também vai chorar, pedindo e clamando para Deus, para que Deus mude. Mas não existe como Deus mudar uma sentença que a própria lei no mundo espiritual já foi sentenciada por Ele. O salário do pecado é a morte. Com o passar do tempo, nós vamos avaliar que na casa de Davi tem já o primeiro filho, com Betseba, morto. Depois Aminon vai abusar, vai cometer um incesto com a sua irmã Tamar. Absalão vai chamar todos os irmãos, toda a família, todos os familiares, e ele vai promover uma grande festa. Todos estão dançando, todos estão felizes, até que Absalão vai pedir para alguém ferir mortalmente Aminon, o primogênito de Davi. É uma coisa muito triste que, como todas as vezes, quando eu vou analisar o histórico de Davi, eu choro. Porque em quantos lares nós estamos vendo a espada do pecado destruindo? É pai contra mãe, são filhos contra os pais, é adultério, traição. Nós vamos avaliando quantas famílias sendo destruídas. Famílias essas que estão muitas vezes dentro da igreja, servindo a Deus, adorando a Deus, no altar de Deus aqui, em pecado de adultério, em pecado de fornicação, machucados e machucando. Agora Davi é um adorador por excelência. Davi é um homem que está na presença de Deus. Deus o perdoou. Glória a Deus por isso. Deus tirou de sobre Davi toda aquela ação do pecado. Só que sobre a casa dele, o sangue de Urias também vai tirar aquilo por livre escolha também dos filhos. Porque todos nós temos o direito de escolha. Aminon escolheu abusar da irmã. Absalão escolheu matar Aminon. Joabe, aquele que era o braço direito de Davi, escolheu matar Absalão. Então Davi vai perder o primeiro filho, 7 dias de nascido, como Betseba. Depois vai perder Aminon. Depois vai perder Absalão. E depois ele também, no final, ele vai perder Adonias. O que eu estou falando para você é que mesmo Deus perdoando o pecado, existem consequências que lá atrás muitos não tinham o que nós temos hoje. Levanta a mão e fala: eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Bem alto, diga: eu tenho a cruz. Eu tenho a cruz. Diga: eu tenho o sangue do Cordeiro. Então nós temos o que eles não tinham. Nós temos algo grandioso. Agora vamos avaliar o que Absalão tomou. O palácio de Davi. Antes de Absalão chegar, tomar o palácio, Davi pega as suas mulheres, com exceção da mãe de Absalão e Tamar. Maaca permanece lá para segurar a Absalão. E quando Davi fala assim, olha, rapidamente, gente,
Absalão está chegando com um grande exército, porque muitas pessoas ficaram do lado de Absalão. Ele foi envolvendo o povo de Hebrom, ele foi cativando a todos, e ele foi dizendo que Davi ficou contra aquilo que Amnon fez com a própria filha dele. Então o povo, por um momento, se revoltou contra Davi, ficou em favor de Absalão. E Davi, para não guerrear contra o próprio filho, ele toma todos. Só que uma grande multidão de pessoas, de guerreiros, o seu exército, todos seguem a Davi, todos acompanham a Davi. E olha o que diz no versículo 15: então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso Senhor. E saiu o rei com toda a sua casa, a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas. 10 mulheres o quê? 10 mulheres concubinas para guardar a casa. Isso não foi uma coisa boa, porque essas 10 mulheres, quando Absalão vai tomar o reino, tomar o palácio, ele pega e ele coloca diante de todo o povo, em praça pública, ele levanta tendas, e toda a cidade de Jerusalém vai até lá para ouvir o discurso de Absalão. Absalão vai estrupar todas essas 10 mulheres. E os gritos é tamanho dessas 10 mulheres sendo abusadas pelo próprio filho de Davi, Absalão. E aí eu pergunto para vocês, por que a Bíblia não esconde isso? Por que a Bíblia não esconde as traições? Por que a Bíblia não esconde o adultério? Por que a Bíblia não esconde o pecado? Por que a Bíblia não esconde as falhas? Para mostrar a grandeza de nosso Senhor, Salvador, Libertador Jesus Cristo. Por que Jesus veio? Para destruir as obras do diabo, para aniquilar as sentenças de morte, para nos dar uma nova vida. É muito fácil, igreja, eu chegar e falar sobre o novo nascimento, sobre a graça, sobre tudo que Jesus fez, se eu não contar para vocês o que é que a graça não pode fazer. Se eu não contar o que é que os nossos irmãos antepassados tiveram que passar, tiveram que enfrentar, sem a presença viva de Jesus. Quando nós chegamos no versículo 22, então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai o Geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que haviam com ele. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Sadoc ali estava, e com ele todos os levitas, que levavam a arca do concerto de Deus. E puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Sadoc: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Olha o que Davi
na certeza de que Deus estava no controle absoluto de tudo aquilo. Ele sabia que ele tinha errado, ele sabia que ele tinha falhado, mas ele também sabia que existia na direção da vida dele um Deus. E quando nós temos a certeza de que Deus está no controle das nossas vidas, como foi dito aqui, nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá, e nenhuma língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás, porque é a herança dos servos do Senhor. Gente, nós precisamos entender quem é Deus. Pode vir a adversidade? Pode, e elas virão. Pode vir a perseguição? Pode, e virá. Pode vir situações difíceis, de onde menos nós esperamos? Pode, e virá. Aitofel, o conselheiro do rei, desde que Abisalão, ele era bem pequeno, Aitofel sempre envolveu a Abisalão. Exatamente para quê? Porque Aitofel tinha uma vingança no coração dele. Qual era a vingança do coração de Aitofel? Se vingar de tudo aquilo que Davi tinha feito com a sua neta. Aitofel não engoliu o fato de Betseba, sua neta, ter que ser a esposa de Davi, com o preço de ver Urias morto em uma batalha, em uma peleja. Muitas vezes nós tomamos decisões que elas podem custar muitos anos das nossas vidas, de tristeza, de decepções, de amarguras. Betseba amava Davi, sempre amava, porque nenhuma mulher vai para o terraço se posicionar para tomar banho nua, para o rei vê-la, se não houver nenhum tipo de sentimento. Ela não estava ali para seduzir, para envolver ele sexualmente, senão Deus não teria perdoado aos dois, não teria entregue um filho chamado Salomão para os dois, e mais outros filhos. Salomão foi o primogênito dos dois, mas Deus deu outros filhos para eles. Agora, se Deus não tivesse perdoado pelo amor que os dois sentiu, era Betseba que aconselhava Davi, que orientava, que ajudava, que estava sempre com ele. Era Betseba a conselheira, a adjutora, mesmo Davi tendo outras esposas. Eu quero que você veja comigo no capítulo de número 16, no versículo de número 5. Olha só, quando Davi está seguindo adiante, um dos homens que na época de Saul já sabia que Saul perseguia a Davi, chamado Simei. Olha o que ele vai fazer durante o trajeto de Davi, fugindo de Abisalão, seu filho. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, fazendo o quê? Agora olha a posição de Davi. Quantas vezes nós falamos, olha, tem gente liberando ritualizações, tem gente liberando feitiçaria, tem gente liberando maldições de macumbaria, tem gente amaldiçoando a minha vida. Foi feito ritualizações. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele toma uma posição que nós precisamos aprender.
viver com ele. Versículo 6, Simei apedrejou Davi e todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, e amaldiçoando-o, Simei assim dizia: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Abisalão, teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Davi ouviu tudo isso. Os seus valentes falaram: se o senhor quiser, a gente mata ele. Quem sabe se nós estivéssemos ali, hein, no lugar de Davi, hein, gente? A gente não iria imediatamente falar para um dos valentes: acaba logo com essa praga aí. O que ele está pensando que ele é? Eu sou o rei. Não. Ele falou assim: tudo isso é comigo. Deus está permitindo. Eu tenho sentido dores. Algumas dores que são bem difíceis. E eu falo: se Deus disse que eu estou curada, se Deus disse que vai me curar, se Deus disse que vai concluir, porque eu já estou com um laudo e o encaminhamento para uma cirurgia. E eu tenho que ficar, depois dessa cirurgia, 4 a 5 meses sem pôr o pé no chão. Teria que abrir toda a extensão da coluna. Só que antes disso, Deus disse para mim que me daria livramento antes do laudo chegar. E eu creio, porque antes de um laudo chegar, da colonoscopia, em 2009, eu tirei de dentro de mim, através da adoração, com o poder da fé e na presença de Deus, Ele arrancou um tumor que me mataria em 3 meses do intestino. A nossa intercessora, a pastora que estava conosco, 1 ano depois, ela passou pelo mesmo processo, que depois passou por outros processos, ela lutou. Mas Deus, hoje, a tem com Ele, como tem outros pastores com Ele, e eu continuo aqui, porque se Deus tem uma palavra liberada nas nossas vidas, se Deus liberou uma palavra para mim, se Deus liberou uma palavra para você, é essa palavra que vai prevalecer, é Ele que está no controle, é Ele que está trabalhando, é Ele que está fazendo. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar glória a Jesus? Então Davi tomou uma posição. Qual foi? Não faça nada. Se ele está fazendo isso, é porque Deus permitiu. Olha o versículo 12. 2 Samuel 12, aliás, 16, 12. 11 e 12. Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte. Quanto mais ainda este filho de Benjamim, deixai-o, que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição neste dia. Como é que Deus vai pagar? Como é que o Senhor Deus vai pagar, igreja? Deus não vai receber as palavras de maldição liberadas por este homem. Deus vai me pagar com bem o que Ele está liberando por mal. Agora, você vai avaliar
que no capítulo 17, versículo 1, disse: Mas Aitofel a Absalão: deixa-me escolher, olha só, igreja, 12.000 homens, e me levantarei, e seguirei após Davi esta noite, e irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei só. Aitofel queria o quê? Junto com Absalão, a morte de Davi. Em nome de Jesus, eu venho dizer para esta igreja, dentro de todo o contexto desta palavra, podem ter se levantado espíritos de morte contra a tua casa, contra a tua vida. Deus não vai permitir, porque Deus está com cada um de nós, e Deus está falando: eu me posiciono em favor daqueles que são meus. Só quem crê, levanta a mão e fala: eu creio, em nome de Jesus, aleluia. Quando nós chegamos em 2 Samuel 17, 21, e sucedeu que depois que partiram, saíram do poço e foram e anunciaram a Davi, e disseram a Davi: levantai-vos, passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão, e já pela luz da manhã, nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento, levantou-se, foi para a sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Quem morreu, igreja? Mas Aitofel, no versículo 1, não estava propondo levantar 12.000 homens para matar quem? Para matar Davi. Agora, quem morreu? O próprio Aitofel se enforcou. Eu quero te dizer uma coisa: se você tem uma palavra de Deus, pode se levantar quem for, como for, vai cair, porque Deus tem uma palavra contigo, e vai prevalecer a palavra do Senhor. Quem recebe em nome de Jesus? Aleluia. Capítulo 18, versículo de número 9. Quem estava se levantando contra Davi? Absalão e Aitofel. Absalão se enforcou, e Aitofel se enforcou, e Absalão, vamos ler? Ele diz assim, versículo 9 do capítulo 18: e Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado em uma mula, e entrando a mula debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra e a mula, que estava debaixo dele. E esta mula passou adiante. Versículo 12. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos o que o rei te deu ordem a ti e a Abisai. E aí está aí, dizendo: guardai-vos cada um de tocar no jovem em Absalão. Versículo 14. Então disse Joabe: não me demorarei, assim contigo aqui. Tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão,
estando ele ainda vivo, no meio do carvalho. E o cercaram 10 jovens, quantos jovens? 10. Que levavam as armas de Joabe, e feriram a Abisalão e o mataram. Versículo 19. Então disse Ahimaás, filho de Zadok: deixa-me correr, e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão dos seus inimigos. Queridos, não foi Abisalão, não foi Aitofel. Na realidade, quando uma pessoa se posiciona contra algo que é dos céus, na minha, na sua, nas nossas vidas, a guerra não é contra as nossas vidas, a guerra é contra Deus. E o próprio Deus, Ele não permite, pelas próprias leis que Ele coloca no mundo espiritual, que algo que se levanta contra Ele permaneça. Abisalão caiu, Aitofel caiu, os nossos adversários, como foi dito hoje aqui, caíram. O cativeiro foi derribado. A ação de tudo aquilo que é contra as nossas vidas caiu por terra. Sabe por quê? Porque quem ungiu Davi também disse: achei Davi um homem como segundo o meu coração. Se Davi, ele tem o coração de Deus, ele tem a presença de Deus, é na linhagem dele que Jesus virá. E Jesus é o autor de todas as coisas, é o consumador de todas as coisas. Então Jesus hoje te diz: eu já paguei o preço por você. Ninguém toca na menina dos olhos daquilo que é de Deus. Você pode dizer: eu recebo, eu creio, em nome de Jesus. Hoje está sendo derribado por terra aquilo que veio para eliminar a tua vida da terra. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Fique em pé em nome de Jesus. O que é que tem se levantado contra a tua casa? O que é que tem se levantado contra a tua vida? O que é que tem liberado uma palavra de destruição? O Senhor está dizendo: eu comecei esta reunião desta noite com um tribunal. Eu pedi para que Jó, diante do tribunal, orasse pelos seus 3 acusadores. E no momento que Jó orou, o Senhor Deus tirou Jó da ação do cativeiro, da ação da acusação do seu adversário, e deu a ele o início de um caminho de volta. Esse caminho de volta trouxe a Jó o dobro das ovelhas, o dobro dos camelos, o dobro de tudo que antes da perda que ele possuía. Por que Deus não deu 20 filhos para Jó? Só deu 10. Porque Deus não tirou os filhos de Jó. Os filhos eram de Deus. Deus tomou para si e deu novamente para Jó 10. E 10 ficaram com Deus. Então, com Deus, por Jó, ele tinha 20. Ele tinha o dobro. Eu estou em nome de Jesus hoje, liberando diante do tribunal da graça aquilo que era uma sentença de morte, liberando vida sobre toda a extensão, para que caia por terra tudo que
era contra e o que se levantou para te matar, hoje cai e vai morrer e vai ser destruída a ação do império da morte, em nome de Jesus.